No livro de Apocalipse, o apóstolo João teve uma visão do fim dos tempos, em que Deus derrama sua ira, como julgamento pelos pecados do mundo. Serão 7 anos, que irão começar com a assinatura de um tratado de paz mundial proposto pelo Anticristo. Nos primeiros 3 anos e meio, o mundo desfrutará de uma falsa paz, apenas para controle social. Mas nos últimos 3 anos e meio, virá um tempo de grande juízo sobre toda a terra, não somente para provar aqueles que rejeitaram o Evangelho de Cristo, como também para salvar a nação de Israel, que finalmente reconhecerá Jesus como o Messias, o enviado de Deus. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que haverá tanta destruição no fim dos tempos? É que a Bíblia diz que Deus é amor, mas Ele também ama a justiça e a retidão. Por isso o Senhor não deixará o pecado sem consequências. Como as pessoas o desprezaram e rejeitaram o seu Filho Jesus, elas passarão por esse momento de muito sofrimento. No entanto, todos terão a oportunidade de se arrependerem de seus pecados e serem salvos das garras de Satanás. A Bíblia mostra que esse julgamento de Deus sobre as nações será dividido em 3 séries de 7. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Eu já fiz um vídeo falando sobre os 7 selos. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link para você no final deste vídeo. E hoje nós vamos tratar das 7 trombetas, que estão descritas nos capítulos 8 e 11 do livro de Apocalipse. Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar um próximo vídeo. Então vamos lá. De acordo com a Bíblia, as 7 trombetas do Apocalipse surgem quando Jesus abre o 7º selo. Vamos ver o que está escrito. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. E você pode estar se perguntando, mas por que a trombeta? Qual o significado desse instrumento para Deus? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, as trombetas eram tocadas pelos sacerdotes para avisar o povo sempre que um evento importante, de origem divina, estava prestes a acontecer. E agora que você já sabe disso, vamos ver o que aconteceu na terra cada vez que um anjo do Senhor tocava uma das 7 trombetas do Apocalipse. A primeira trombeta. Assim que o primeiro anjo tocou a sua trombeta, granizo e fogo misturados com sangue caíram do céu, queimando 1/3 da terra, 1/3 das árvores e todas as plantas verdes existentes. E como consequência disso, milhares de pessoas e animais perderam sua vida, seja pelo fogo e pela violência da queda do granizo, ou pela falta de alimentos que a chuva trará. Segundo estudiosos da Bíblia, essa é uma descrição simbólica para se referir aos diversos desastres que afligirão a terra para castigar o pecado dos ímpios e avisar que não se pode perseguir a Igreja de Cristo sem que haja consequências. A segunda trombeta. Logo que o segundo anjo tocou sua trombeta, um meteoro invadiu a atmosfera terrestre e, ao cair sobre o mar, destruiu 1/3 dos animais marinhos e 1/3 das embarcações. Provavelmente, tsunamis arrasem centenas de cidades costeiras. Isso mostra a grandeza da ira do Senhor com aqueles que não o seguem, pois acontecerão desastres naturais e econômicos jamais vistos em toda a humanidade. Terceira trombeta. Assim que o terceiro anjo tocou a sua trombeta, mais um asteroide caiu sobre a Terra, só que agora cairá sobre o continente, afetando rios e lagos e prejudicando o abastecimento de água, pois elas se tornarão amargas e muitas pessoas morrerão por causa disso. Quando essas catástrofes acontecerem, provavelmente as pessoas se revoltarão contra Deus. E aí percebemos como será difícil se arrepender durante a grande tribulação. Como eu disse, haverá oportunidade de salvação, mas a maioria vai se voltar contra o Criador e rejeitar a Jesus. A quarta trombeta. Quando o quarto anjo tocou sua trombeta, 1/3 do sol, da lua e das estrelas foram atingidos por Deus, para que parte do dia e da noite ficassem completamente escuros. Além de deixar parte da terra na escuridão, podemos deduzir que a temperatura média do ar diminuirá, as plantações e as lavouras secarão,
e a fome matará pessoas em todos os lugares. Com tudo isso, Deus prova mais uma vez que Ele tem poder sobre todas as coisas e que somente aqueles que se rendem a Ele serão salvos do seu juízo. A quinta trombeta. Pouco antes de a quinta trombeta tocar, João vê e ouve um anjo voando pelo meio do céu, dizendo em alta voz: Ai, 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 dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Ele estava querendo mostrar às pessoas que as 3 trombetas que ainda serão tocadas representarão juízos ainda piores da parte de Deus. E quando o anjo toca a quinta trombeta, João vê uma estrela que havia caído do céu. Essa queda está relacionada à queda de Satanás, quando Jesus disse que o viu caindo do céu como um relâmpago. Isso significa que Satanás e os seus demônios são anjos caídos, que estão na terra e que têm a permissão para atacar as pessoas com as suas obras malignas. Depois dessa queda, a Bíblia diz que um abismo foi aberto e dele saíram gafanhotos, que invadiram a terra para perseguir e causar danos terríveis aos seres humanos durante 5 meses, deixando-os tão aflitos a ponto de buscarem a morte para aliviar o seu sofrimento, mas não a encontrarão, pois nem mesmo a morte pode livrá-los desse tormento. Esses gafanhotos atingiram apenas os ímpios, que não tinham o selo de Deus na testa. A sexta trombeta. Após o toque da sexta trombeta, foram libertos 4 anjos caídos que estavam presos no rio Eufrates, a fim de liderar um grande número de tropas na batalha para matar 1/3 da humanidade. Eles montam cavalos e usam couraças vermelhas, azuis e amarelas, simbolizando as pragas que infligem à humanidade: fogo, fumaça e enxofre. Esse é o exército de 200 milhões de soldados, que atravessarão o rio Eufrates para tentar destruir Israel no Vale do Armagedon. Sétima trombeta. Assim que a última trombeta foi tocada pelo anjo, vozes no céu começaram a cantar: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Então, os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus se prostraram e adoraram ao Senhor. Enquanto isso, as pessoas que morreram por causa da palavra de Deus receberão seus galardões, enquanto seus perseguidores serão destruídos. E depois disso, foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a Arca da Aliança. Haverá muitos relâmpagos e trovões, e as pessoas no céu se alegrarão muito, por saber que Jesus em breve derrotará Satanás e colocará um fim ao mal na terra, estabelecendo seu reino eterno. Agora já não há mais tempo para arrependimento, e os ímpios não poderão escapar da ira de Deus, que começará a derramar as 7 taças do Apocalipse sobre eles. E mesmo depois da abertura dos 7 selos e do toque dessas 7 trombetas que eu citei no vídeo, muitas pessoas não se arrependerão de seus pecados e continuarão vivendo longe da presença do Senhor, assim como o coração dos egípcios se endureceu quando Deus usou Moisés para trazer pragas ao Egito. O coração deles também se endureceu contra Deus. Então, meu irmão, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, não deixe isso para depois. O tempo de tudo isso acontecer está cada vez mais próximo e você não precisa passar por todas essas aflições que virão. Basta que você reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador e obedeça a sua palavra. Amém? E agora eu quero fazer uma oração por você. Você que está disposto a caminhar com Cristo a partir de hoje. Você que reconhece que Ele é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou. Esse é o seu momento, meu irmão. Abra o seu coração e nós vamos fazer uma oração juntos agora. E você precisa falar com Deus. Você precisa se arrepender dos seus pecados e pedir que o Senhor entre na sua vida. Porque sozinho você não conseguirá vencer o mundo e vencer o pecado. Mas com Cristo, você e eu somos mais do que vencedores em todas as coisas. Amém? Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer porque Tu és um Deus de amor, um Deus que ama a justiça. E ao mesmo tempo, meu Pai, Tu és misericordioso. Porque se não fosse a Tua graça e a Tua misericórdia, nós já estaríamos mortos, consumidos no pecado.
mas a Tua palavra nos dá uma promessa de que se estivermos com Cristo, nós não entraremos em condenação, mas passaremos da morte para a vida, uma vida eterna ao lado de Ti, meu Pai. Então eu quero te pedir que nesse momento o Senhor tenha misericórdia de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, assim como o Senhor teve misericórdia de mim quando eu estava preso no pecado, quando eu era escravo dos meus desejos e sentimentos. Oh, meu Pai, um dia o Espírito Santo entrou na minha vida e a minha vida nunca mais foi a mesma. Por isso eu te peço, Senhor, faça uma obra na vida de cada uma dessas pessoas. Entra na família delas, entra na sua casa, Senhor. Faça uma obra de restauração, uma obra de salvação. Oh, meu Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e nós dizemos com a nossa boca: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é tudo o que nós queremos na nossa vida. Por isso, Senhor, derrama do Teu amor, da Tua graça e faça uma obra linda, Pai, na vida de cada um. Em nome de Jesus, meu Pai, endireita os caminhos tortuosos, endireita os caminhos que estão errados, os caminhos que não agradam ao Senhor. E que a cada dia, meu Pai, a gente possa estar em santidade, preparado para o grande dia do arrebatamento, onde nos encontraremos com Cristo e onde reinaremos com Ele para sempre. Em nome de Jesus, meu Pai, prepara a Tua igreja, prepara cada um de nós e nos sustente para que a gente persevere até o fim. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o maior número de pessoas e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe. 분이 좋지 않았습니다. 우리는 보호장비를 착용하고 의료 폐기물 처리장으로 들어갔습니다. 치워진 방 안에는 10명이 넘는 소수민족 어린이들이 모여있는 모습이 보였습니다. 그들은 방금 산에서 도망쳤어요. 큰 아이는 고작 12살이었고 옷은 찢겨져 있었고 몸에는 감염된 상처가 가득했습니다. 나는 내 눈을 거의 믿을 수 없었다. 고마 외곽을 점유하고 있는 무장 세력은 감옥 쪽의 원수인 CC족이다. 이 아이들이 발견되면 치료센터 전체가 파괴될 수 있습니다. 나는 극도의 당황감을 느꼈습니다. 기관, 너 미쳤어. 왜 아직도 국경 없는 이 사회의 원칙을 기억하시나요? 원칙적으로 분쟁, 갈등, 전쟁에 직접 개입하는 것은 허용되지 않습니다. 그림. 그렇게 하면 우리는 가장 많은 사람들을 도울 수 있습니다. 그러나 그는 조용히 고개를 숙일 뿐이었다. 나는 이것이 매우 위험하다는 것을 알고 있습니다. 위험한. 그래서 아이들을 데려가려면 어느 기관에 연락할 수 있는지 묻고 싶습니다. 아니, 그런데 그들을 구마에서 어떻게 꺼낼 계획인가요? 바깥은 순찰대원들로 가득 차 있었고 그의 목소리는 빠르고 단호했습니다. 어린아이의 경우 보호장구를 착용하고 쓰레기통에 버리시면 됩니다. 의료 쓰레기 트럭은 3일마다 옵니다. 아무도 이 상자를 열어 확인하지 않았습니다. 그것을 받을 사람이 밖에 있는지 확인하세요. 우리는 아이들을 구할 수 있습니다. 나는 당신의 대담한 계획 앞에 서겠습니다. 그는 주먹을 꽉 쥐고 NHAT 남을 꾸준히 바라볼 것입니다. 나는 처음에는 인간이고 그 다음에는 의사이고 마지막으로 국경 없는 의사회 회원입니다. 나는 그들을 죽도록 내보낼 수 없습니다. 정신적으로나 감정적으로 머리가 아프고 두근두근합니다. 극심한 교통 흐름. 아이들은 우리가 격렬하게 논쟁하는 것을 지켜보았다. 그의 얼굴에는 절망적인 기색이 역력했다. 막내 아이들은 운명의 최후 심판을 기다리는 듯 손을 맞잡고 옹기종기 모여 있었다. 더 이상 마음을 굳게 할 수가 없습니다. 그들은 지옥에서 탈출하기 위해 온 힘을 다했습니다.